A paz do Senhor, igreja. Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. Igreja, vamos orar ao Senhor e pedir para o Senhor falar conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti e peço que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos auxilie. Que o Senhor toque em nós neste momento, que o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir e colocar em prática a Tua palavra. Nos ajude a entender o Teu propósito em nossas vidas e a compreendê-lo e a obedecer ao comando da Tua voz. Tira de nós todas as distrações, tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço, Senhor. Amém. E graças Te dou. Amém, igreja. Hoje nós vamos ler: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:8. Igreja, nós vamos falar de algo. Na verdade, eu ia até falar outra palavra, mas acabou Deus falando outra coisa, né? Vamos falar sobre dúvida, né? Ou seja, quem tem a mente dividida, aquela pessoa que ela... Primeiro ele está falando aqui para a gente se limpar, né? Para a gente se aproximar de Deus, para que Ele também se aproxime de nós. E automaticamente, quando o Senhor se aproxima de nós, igreja, Ele já começa a fazer as mudanças em nós. Ele já começa a nos limpar, né? Tirar a sujeira que o pecado coloca em nós, né? E nos ajudar a vencer ali o pecado. E também, né? Ele tira as dúvidas do nosso coração. Ele purifica o nosso coração. Ou seja, igreja, existe todo um processo, né? Você precisa se aproximar do Senhor e Deus vai se aproximar de você. Depois você precisa o quê? Você precisa abrir mão do pecado. Você precisa ter suas mãos limpas. Ou seja, igreja, existe um caminho. E a gente vai falar sobre dúvida, mas é importante eu falar um pouquinho sobre você decidir o caminho que você quer andar. Porque as pessoas querem ter suas famílias restauradas, mas muitas não querem pagar o preço. Elas querem andar por dois caminhos. Então, o caminho que Deus fala, eu restauro, eu faço, eu vou fazer na sua vida, elas querem, né? Aí elas vão naquele caminho, porque Deus está falando aquilo. Na hora que Deus começa a falar, mas você tem que obedecer, você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão do flerte que você está dando lá do outro lado, né? Você tem que se voltar para mim, você tem que andar na minha palavra, né? Você tem que me amar acima de todas as coisas. Você tem que tirar a idolatria pelo cônjuge da sua vida. Você tem que lutar, você tem que, sabe? Então, assim, ela só olha para a bênção. A hora que começa a falar o que ela tem que fazer, aí ela começa a desviar o caminho e aí ela vai para o caminho do inimigo. Porque no caminho do inimigo ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode pecar à vontade, ela pode se envolver com quem ela quiser, mas ela vai ficar no deserto, rodeando, e se não morrer no deserto ainda. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Por quê? Porque aquele povo era um povo desobediente, um povo que não queria saber de nada. Deus fazia, e mesmo assim eles iam lá e continuava pecando, desonrando ao Senhor. Geração incrédula, geração de coração duro. Então, ou seja, a parte que Deus ia dar, que Deus falava que ia fazer, Deus, eu te amo, Deus é Deus, ai Deus, nosso Deus, glória a Deus. Na hora que Deus falava, mas vocês, meu povo, tem que parar de adorar outros ídolos, tem que parar de fazer bezerros de ouro. Então, eu tô falando do que aconteceu lá, tá, igreja? Aí, aquele povo já não queria saber, já não queria abrir mão do pecado, já não queria, né, sair do caminho do erro. E esse caminho do erro, esse caminho do inimigo, que quando nós às vezes não queremos fazer aquilo que Deus está nos direcionando, a gente vai para esse caminho, é um caminho onde você pode se perder, onde você pode ficar totalmente cego e achar que realmente Deus não pode fazer nada na sua vida. E ainda conheço pessoas que culpam a Deus pelo fracasso delas, que elas não quiseram lutar pela família. Elas acharam que Deus não conhecia o coração delas. E Deus conhece o nosso coração, igreja. Deus sabe se Ele te der o seu cônjuge,
se você vai permanecer ou não. Deus sabe se o seu cônjuge está acima de Deus, acima dele na sua vida ou não. Então Deus sabe o momento certo de te dar. Às vezes você não entende porque que você às vezes tá demorando. Ai, quando eu tô mais de ano no processo. Por que não se posiciona? Por que não abre mão do que tem que abrir? O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para você morar, abrir tenda, fazer casa e ficar o resto da vida lá, não. Isso daí é para os fracassados, isso daí é para quem se conforma, para quem quer ir para outra aliança, né? E elas vão continuar no deserto em outra aliança, porque a maldição vai continuar seguindo elas. E infelizmente os filhos ainda têm que pagar pelos erros dos pais. Então assim, igreja, acorda. E o pior, aquela pessoa que ela fica ou ela fica em cima do muro, ou ela está do outro lado, ela não quer fazer aquilo que Deus está orientando ela a fazer, ela não quer viver a vontade de Deus. O caminho é estreito, igreja, o caminho é estreito. Então se você está em cima do muro, ou se você está do outro lado e está achando que Deus só pode te dar a bênção e que você não precisa fazer nada, não fazer sua parte, não ser um filho, uma filha obediente, não ter relacionamento com o Senhor, não buscar Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer, porque quando você busca Deus pelo que Ele é, o que Ele pode fazer se torna algo que vem até você naturalmente. Você não faz nem muito esforço. Porque o Senhor conhece aqueles que realmente querem estar na presença dEle e buscar a presença dEle por quem Ele é. Você não está só ali pelo que Deus pode fazer. Se Deus continuar te falando não por mais 1, 2, 3 meses, você vai continuar permanecendo? Faça essa pergunta para si mesmo. Ou você está buscando a Deus só pelo milagre? Porque, igreja, Deus conhece o teu coração. E se o seu coração é esse, peça perdão para o Senhor. Peça para o Senhor colocar um amor. Peça para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, coloque em mim amor por Deus. Eu preciso amar a Deus acima de mim, acima das minhas vontades, acima do meu cônjuge, acima dos meus filhos. Eu preciso amar a Deus, Espírito Santo, de tal forma que eu decida, mesmo ainda que me doa, ainda que eu não queira fazer o que Deus está falando, mas eu vou fazer porque eu amo o Senhor. Porque se Ele é meu Senhor, então eu já não mando mais em mim. Não sou eu que governo a minha vida, e sim o Senhor. Senão não tem como você falar que Ele é teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, mas você não faz o que Ele manda, então Ele não é teu Senhor. Na verdade, você é Senhor de si mesmo, ou o inimigo que é teu Senhor, né? Agora, não tem como você falar que é, sendo que não é. Então, igreja, a gente precisa tirar as cegueiras dos nossos olhos, que tem cegueira que nem é espiritual, não, é falta de vergonha mesmo. Todo respeito, falta de vergonha na cara, sabe o que tem que fazer e não faz, né? Quer ficar fazendo, quer ficar brincando de dar mãozinha pro inimigo. Eu vou lá um pouquinho, depois eu volto para Deus. Eu vou lá um pouquinho, depois eu vou lá ouvir o que Deus está falando para mim. Igreja, acorda. O inimigo é sujo. Ele vai te enlaçar de uma forma que depois você não vai conseguir sair, não. E aí, se bobear, ele te deixa cego de tal maneira que você vai achar que as mentiras dele é verdade. Que eu conheço pessoas que hoje elas se conformam com isso. E elas acham que a mentira do inimigo, tal é a cegueira espiritual, tal é o desvio do caminho de Deus, que elas não, você vai falar as coisas que Deus restaura, Deus faz, elas não acreditam. Elas não acreditam. Que o inimigo já dominou ali. Elas deixaram dominar. E elas não reconheceram que foram elas que deixou dominar. Elas acham que é Deus. Porque Deus não fez. Porque Deus não tem capacidade de fazer. Então você está pisando aonde? Tudo que você tem, se você está andando nessa terra, foi Deus que criou. O que é o seu casamento para isso? Para Ele? O que é o seu cônjuge para Deus? Pelo amor de Deus, é uma mesquinharia isso. Então, igreja, acorda. Com base em tudo isso que eu falei, igreja. Aí fala, né? Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Igreja, se a gente já está no meio termo, a gente não, ou a gente é ou a gente não é com Deus, ou é ou não é. Se você não é com Ele, você é com o inimigo. E não adianta, você pode falar o que for, mas eu sou bom, eu não mato, eu não roubo.
Não importa, a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas nossas boas ações, pelas coisas boas que você faz. Nós todos somos pecadores e todos se desviaram da glória de Deus. Todos nós pecamos contra Deus. E se você não se reconcilia com Deus por meio de Jesus, você está perdido, né? Você está fora do caminho do Senhor. E aqueles que são chamados de filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir desse ato, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, então Deus ele começa a habitar em você e você se torna filho de Deus. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, esses sim se tornam filhos de Deus. Existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é só por meio dele e por mais nenhum outro caminho. Não existe outro meio, não existe um outro santo, não existe uma outra entidade, não existe. Jesus é o caminho. Estou falando com base na Bíblia, ok, igreja? Então, igreja, a gente precisa estar no caminho que Deus tem para nós. Ainda que doa, ainda que seja um caminho que é um caminho estreito, poucos vão conseguir passar por esse caminho. A Bíblia é clara. Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, mas Deus, a hora que estiver lá na glória, que for lá falar com o Senhor lá para ver quem sobe, quem que desce, Deus vai falar, eu não te conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Pessoas que não têm relacionamento com Deus. Pessoas que só buscavam a Deus pelo milagre. Pessoas que eram até mesmo de dentro da igreja, mas que não tinham intimidade com Deus. Ia só de domingo na igreja, plantar lá e ouvir uma palavrinha. O resto da semana nem lembrava quem Deus era. Pessoas que até mesmo expulsavam demônios. Faziam a obra do Senhor, mas não tinham intimidade com Deus. Então, Deus, ele conhece aqueles que têm intimidade com Deus, com ele. Se você não tiver intimidade com Deus, Deus não te conhece. Deus, na verdade, ele te conhece, né? Conhece melhor que todo mundo. Mas quando for o seu momento de ser julgado, Deus vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você fala, ai Deus, eu te conheço. Conhece nada. Você só conhecia o que Deus podia fazer. As promessas que Deus tinha para você. E quando Deus falava para você, faz isso, isso e aquilo. Aí Deus, também não é tão assim, né Deus? Essa parte aqui deixa que eu cuido. Deus, eu quero só que o Senhor restaure o meu casamento, mas a minha vida financeira, o meu flerte que eu tô tendo ali com o rapazinho lá do meu serviço, ou com a mulher lá onde eu tô, lá da minha igreja, né? Que tem até dentro da igreja, surgem novas alianças e o pessoal tá achando que tá tudo certo. Né? Que Deus tá nisso, né? E enfim. E aí, essas partes assim, você, Deus abençoa, tá tudo certo. Deus vai fazer do mesmo jeito. Como se Deus fosse um Deus de bagunça. Como se o nosso Deus não fosse um Deus de justiça. Ele é bondoso, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é justiça, igreja. Ou você quer o seu milagre ou você não quer. Então a dúvida, sabe por que as pessoas têm dúvida? Porque elas não têm intimidade, elas não reconhecem, elas não têm profundidade em Deus para saber quem Deus é. Elas buscam a Deus só pelo que elas ouviram falar, não pelas experiências que elas mesmas estão buscando, estão tendo com o Senhor. Você precisa ter sua experiência com Deus. Você precisa buscar a Deus acima de tudo. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Quando você tiver tudo isso, quando você entrar no seu quarto todos os dias, não abrir mão de nenhum dia do seu dia para falar com Deus, para ter intimidade com Deus, para buscar a face de Deus, não só buscar o teu milagre, para falar, Deus, eu preciso de Ti, enche-me de Ti, me transforma, Senhor, fala comigo. Eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu preciso da tua presença. Eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, fala comigo, molda o meu caráter, me transforma, me ajuda a te obedecer, me ajuda a te honrar, me ajuda a ser um filho, uma filha que te agrada, a ser um verdadeiro adorador, alguém que te adora em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, Senhor. Independente se o meu marido está aqui em casa ou minha esposa está aqui em casa ou não.
Independente se eu vou ficar mais um tempo no deserto ou não, me ajuda, Senhor. Me mostra o caminho, a direção, fala comigo. Enche-me de ti, Senhor. Tira de mim o que não te agrada. Me ajuda a dizer não ao pecado. Me ajuda a dizer não àquilo que está te ofendendo, àquilo que está te desagradando. Quando você realmente se tornar um filho, não só de nomenclatura, mas um filho em atitudes, um filho de Deus de verdade, filho que ama o Pai por quem Ele é, um filho que se submete à vontade do Pai, um filho que confia no Pai. Quando o Pai fala assim, filho, você está lá em cima, o Pai fala, pula, filho, eu vou te segurar. Você pula, porque você sabe que o Pai não vai te deixar cair. Então, quando o pai está falando, filho, luta pela restauração, eu vou restaurar. Você pula, porque você conhece o teu pai. E você sabe que Deus, ainda que o diabo faça tudo para você achar que não está acontecendo nada, ainda que ele demonstre tudo ao contrário, você sabe que Deus não vai te deixar cair. É a palavra dele, ele não volta atrás. Então, ouça do seu próprio Deus. Entra no seu quarto e busca Ele todos os dias e ouça Ele falar para você, eu vou restaurar o seu casamento, meu filho, minha filha. Amém, igreja? E aí, igreja, quando você tem uma palavra de Deus, oh Deus maravilhoso. Quando você tem uma palavra de Deus, igreja, você tem tudo. A dúvida ela não vai dominar o teu coração. Seu coração vai ser purificado. Quando o diabo falar para você é mentira, seu Deus, cadê o seu Deus? Você vai falar, eu conheço meu Deus, todos os dias Ele fala comigo. Sou filho amado, eu sou filha amada. Ele não vai me deixar na mão. Cala tua boca, seu maldito, porque eu piso na sua garganta, mesmo aqui no deserto. O meu Deus vai cumprir o que Ele me prometeu. E ainda o louvarei. E eu ainda o glorificarei. Por isso e por todas as coisas que o Senhor já tem feito a mim. Esse é o coração purificado. Essa é a mente que não é dividida entre o mundo e a vontade de Deus. Igreja, que lado você está? O que você quer para você? Você quer Deus por quem Ele é? E você quer que Deus faça o milagre na sua vida? Porque isso vai ser apenas uma consequência na sua vida, igreja. Ou você só quer a bênção de Deus. Mas as vontades, você pode fazer a vontade da sua carne, a vontade do inimigo. Desde que Deus te dê tudo o que você quer. E se Deus não te der, você abandona o Senhor. Ele não vai te dar. Porque Ele já sabe que você vai abandonar. Se esse é o teu coração, Ele não vai te dar. E se o seu coração é quando Ele te der o seu milagre e você não precisa mais dele, Ele também não vai te dar. Então, igreja, se você está com esse coração desviado, pervertido, terrível, aqui não é o teu lugar. Agora, se você é um filho, se você quer ser um filho, uma filha de Deus de verdade, se você quer andar nessa terra e viver as promessas do Senhor para a sua vida, igreja, aqui é o teu lugar. Deus está te chamando. Levanta, minha filha, levanta, meu filho. Confia em mim. O meu amor lança fora todo o medo do teu coração, todas as suas dúvidas. Busca a minha presença. Me busque, igreja. Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém, igreja? Não duvide do nosso Deus. Não busque Ele pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Mais vale ter o abençoador por toda a sua vida
do que ter uma bênção momentânea e temporária, que você pode até conseguir, mas você vai perder depois. Se não for essa, você vai perder outras. E se ele não estiver com você, quão insignificante vai ser a sua vida? Sem propósito, vivendo na força do braço, apanhando do inimigo, sendo escorraçado pelos seus inimigos e achando que a culpa é de Deus. Mas na verdade, foi a sua escolha que te levou até isso. Escolha o caminho da vida, o caminho da verdade. Amém, igreja? Escolha Deus para ser seu pai de verdade, não para ser qualquer um na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal. E nos envie o seu testemunho ou peça aconselhamento no e-mail o desafio da restauração @gmail.com. É restauracão, né? Porque não pode ser cedilha, tá, igreja? Deus abençoe. Até a próxima.